Nesse vídeo eu vou estar analisando a gameplay do Kaina em meio a um campeonato. É uma partida da Mid-Season Championship contra o Sandstorm, na Winners Final. Eu vou estar utilizando o nome dos ataques como Sidelight e Downlight, por exemplo. E se você não sabe o nome desses ataques, só vê o videozinho que tá no card que você vai aprender rapidinho, beleza? Lembrando que se você é criador de conteúdo que foca em Brawlhalla, eu tenho uma novidade pra você, que é o Lobby, que é a minha organização de criação de conteúdo pra galera da comunidade de Brawlhalla. Então dá uma lidinha, entra no nosso servidor do Discord, faz a sua inscrição e bora lá. E caso você queira acompanhar os campeonatos, eu posto react deles lá no meu canal secundário, beleza? E se você quiser receber uma aula minha em forma de análise de replay, você pode estar se tornando um membro aqui embaixo, beleza? E só pra deixar bem claro, eu vou ir fazendo pausas e explicando o que tá acontecendo, beleza? É isso, bora lá. Because we're expecting Sandstorm and kind of to go like neutral for neutral, and that means Sandstorm has to get the longer wins in those neutrals because he's going to be hitting for less damage. Okay, let's see. We go ahead and we're having the very first match start off. Aqui, gente, o que acontece com o martelo, né? O Kaina, ele dá uma aula, assim, de martelo, né? Mas, por exemplo... Damage. Okay, let's see. Neutral Light, Side Light, dependendo da sua destreza, não é true. Por isso que o Kaina, ele deu um delay aqui no Side Light, ó. We go ahead and we're having Beleza? Ele não fez o Side Light de imediato. Tanto que o Sandstorm conseguiu dar dodge tranquilamente, sem problema nenhum. very first match start off here on Demon Island. It looks like Kaina has locked in this Roman Reigns, and Sandstorm is absolutely going to be on that Fenrir Mortis we have come to know and love, and things are fairly even so far to start out. Yeah, just a little bit more damage from Kaina onto Sandstorm. I did see Sandstorm actually go for a weapon toss. There's another one. That's one thing I'm actually kind of expecting from him. It seemed like that's what he's been doing a little bit more as of late, is really utilizing those weapon tosses. And I like that side air there to shove Kaina off stage, but Kaina able to get back onto the wall. Ooh, okay, Sandstorm. Kind of looking for an opportunity here, manages to get that Enlight and the Starve as well. Looking to go ahead and get that stock, and that recovery is going to be the first one to fall as... Sandstorm fazendo o Weapon Starve pra garantir, né? Isso é muito comum. That was a really good weapon starve coming out from Sandstorm, because he was floating right on top of the weapon, and then the second he saw the opportunity, made that swap over to the Gauntlets, hit that... É importante citar aqui uma informação, pessoal, que o Downlight de Machado, nessa época, que foi em 2024, ele não tinha sido nerfado e ele acertava o oponente se ele estivesse no chão. Então vai ter um momento ou outro que o Kaina vai usar Downlight, mas é só pra deixar vocês avisados que nessa época o Downlight pegava no chão. Recovery. Okay, let's see. I mean, kind of known for the approach to the way that he plays this axe, right? A lot of grounded gameplay. Oh my gosh, forget about what Kaina does. Look at what Sandstorm's doing to him right now. Kind of making him look a little foolish to start out here. Has gotten so much of a lead already in this game one, and still going even further. Kaina finally gets a counter punch, goes for a pump fake with that weapon throw, and Sandstorm does not fall for it. Doesn't spot dodge, and is still holding the stage. Yeah, you can see Sandstorm really wants to keep Kaina off the stage. Like Kaina kind of notoriously has a really strong neutral game where he stays very grounded, goes for a lot of axe neutralites. Essa é uma coisa que os narradores estão comentando, que o Kaina, ele tem um playstyle de permanecer muito grounded, ele fica muito no chão e ele força muito o inimigo a buscar outras opções que não as comuns, né? Porque normalmente os players, eles tendem a ficar pulandinho, né? Bastante parte do tempo. E o Kaina, pelo menos com as duas armas que ele tá jogando nesse exato momento, que é machado e martelo, ele fica muito grounded e ele força muito o inimigo a jogar o jogo que ele quer, né? And Sandstorm's like, oh, you can't do that if you're in the open air. Okay, we already see one attempt at a read there. It's not going to work. Kind of does find the stomps here to get the first stock of Sandstorm, but I mean, just the confidence to go for that side sig in game one, no less. Kind of shows where the GOAT's head is at right now. D-Light, gravity cancel, unarmed. N-Sig is going to secure the second knockout, and Sandstorm is on the verge, potentially, of securing game one. That's a really nice lead for Sandstorm, up a full stock over Kaina, and Kaina going to be looking for that weapon spawn. It is going to be the hammer, and I don't think this is what he wants against Sandstorm, as he gets caught again from Sandstorm. Oh, Sandstorm making him look foolish, bro. He's like, when I get my hands on you, he don't let go. He's just pummeling and pummeling and pummeling. And I'm just looking for kind of, honestly, looking a little bit uncharacteristic right now. Isso daqui que aconteceu, gente, talvez vocês não tenham percebido. Pummeling. Mas esse neutral air que o Kaina deu aqui, ó, ele é um neutral air bem importante pra quem joga de martelo, tá? Quem joga com ele é bom aprender. Dash, Jump, Fast Fall, Neutral Air é uma opção bem interessante. E nem sempre com Dash, Jump, Fast Fall, tá, gente? Às vezes você só dá o pulo, ameaçar o oponente de que você vai dar um pulo a alguma coisa, né?
mas você esperar chegar no chão pra daí dar o Neutral Air muitas vezes faz com que o seu inimigo ele também vá junto com você no chão. E você utiliza o Neutral Air um pouquinho antes ali, ou basicamente no chão já. Aí você tem um range que você consegue pegar do chão até uma altura muito boa. Isso é muito comum em players de martelo que já dominam a arma. Honestly, looking a little bit uncharacteristic right now. It never looks this easy. Yeah, and an odd drop actually from Kaina there. He did a really good job spot dodging the weapon toss down from Sandstorm. Oh, wait, weapon toss not going to hit. Might be a idea like ramp out moment, side light. Oh, he actually goes for the end light. Okay, word. Oh, you see, beleza, primeira partida. After watching that game one, it's never looked that bad for Kaina ever, I don't think. And so hopefully game 2. Mesmo mapa, sem mudança de pique. GG, vamos lá. That means no platforms, very tiny walls as well. They just want to scrap. Yep. They just want one stage to have to worry about. All right, Kaina trying to play. Vocês vão ver muito o Kaina buscando pela opção de Neutral Light, tá? Neutral Light é o ataque parado, ataque fraco parado no chão, porque o que acontece é que ele é um ataque que tem bastante range e ele tem um startup meio baixo comparado a alguns outros ataques do machado. Então é muito comum o Kaina permanecer no chão, forçar um ataque do oponente para daí sim ele partir para um Neutral Light, dash Neutral Light, né? Às vezes ele simplesmente fica forçando o oponente para ele conseguir pegar esses Neutral Lights, ou até o Down Light, porque pegava no chão na época, né? Mas o Neutral Light ele é muito eficiente para fazer isso. A little bit further back there. Neutral Light. Opportunity. Aí o Down Light, né? Porque caso o Sandstorm fosse para um approach aéreo. Oh, he doesn't go for the starve there. Actually tries to go for a little bit of an extra hit and advantage and ends up losing the approach seria a aproximação, basicamente, né? Ability to starve Sandstorm, but still has this accident. Uma coisa, se você não sabe, mano, porque assim, ó, eu falei sobre os ataques, né? Se você não sabe as nomenclaturas básicas, mas se você também não sabe as nomenclaturas avançadas, approach, wake up, chase dodge, gravity cancel, tem um vídeo só pra nomenclaturas avançadas, beleza? Tem tudo aqui no canal, literalmente. And we love this kind of axe, right? Gets that side light, gets that nair. Hasn't really been able to super extend it though. Then once Sandstorm gets that hit, you know how bad it could feel. Yeah, he fast fell a little far there on that down air on the right side. Now Kaina, Neutral Light, vocês estão vendo? Como é que ele consegue forçar o oponente a ir pra cima dele? Because you keep landing back down onto the stage. Nice, man. Just to actually time that dodge perfectly to go through the weapon throw and wake up the gravity cancel to get that end light. So great value out of that singular play there, but Sandstorm still with a better dodge of his own. If he going for the recovery. Importante citar que a gente fez recentemente uma análise da gameplay do Yus, que é o bicampeão mundial aqui do Brasil, e eles têm um gameplay muito diferente. Muita gente prefere até assistir ao Kaina, porque o Kaina tem um gameplay mais... não é avançado, essa é a palavra errada. Mas de avanço. Desculpa, não achei a palavra certa. Mais agressivo, tá? Então, vocês podem reparar no vídeo anterior do Yus que realmente a gameplay dos dois é insanamente diferente. E os dois conseguem resultados muito bons. There, that might have been the stock of Kaina, but Kaina retaliates with that end light is holding the corner. Will Sandstorm make it back to the stage though? No D-light I thought we were going to see from Kaina. Ali, pessoal, era uma situação meio quase 50-50. Existem outras possibilidades pro Sandstorm fazer, mas o que acontece? Sandstorm gastou todas as opções, gastou pulo, gastou dodge. Eu acho que ele só tinha um recovery aqui, pelo que eu tô vendo. Ele não tá com aquelas aguinhas saindo, né? Então ele poderia dar o recovery, mas o Kaina poderia tentar alcançar ele com um pulo neutral air, algo do tipo. Mas olha essa situação, isso acontece muito, tá? Principalmente contra players que não tem muita noção de como controlar a questão de ficar grounded por um tempo, ou de vez em quando alternar para o aéreo. Aí às vezes a pessoa acaba alternando para o aéreo todo momento e se encontra toda vez nessa situação de não ter recurso nenhum, né? E o que acontece aqui, ó, é que o Kaina, ele tinha que buscar duas ou uma. Atacar o Sandstorm pela esquerda ou pela direita. O Sandstorm optou para dar o side air, já que ele não tinha nenhum recurso de movimentação, basicamente. Ele deu o side air para ganhar movimentação, não necessariamente para acertar o Kaina. E foi aonde ele acabou conseguindo se safar, digamos assim, do neutral light do Kaina. Isso é muito comum, tá, gente? Enfim, vamos continuar. Stage though, no D-light I thought we were going to see from Kaina there on the anti-air, but you ask for what you want and then sometimes you just get it. Then
He's gonna starve out the weapons, delay that next weapon spawn, but he was so damaged on that axe that he gets disarmed immediately. Fortunately, able to pick up that axe, and he's gonna go for the 3-piece. Aquele GP ali que o Kaina deu, que é o ataque que ele fica girando de machado, né? É uma opção interessante porque pega alguns dodges do oponente. Porém, o Sandstorm acabou dando a opção mais safe, que seria o dodge pra cima. Só que se o Kaina tivesse buscado outra opção, como um pulo double nair, no caso, né? Ele deu sidelight, pulo nair. Ele poderia buscar por um outro pulo neutral air, que daí talvez pegaria... Acredito que pegaria o dodge do Sandstorm. Mas ele foi pra opção mais... que cobria mais dodges, né? Sidelight, neutral air, pulo, GP. É bem interessante essa opção. Doesn't get the ground pound. Okay, this is what I'm talking about. This is kind of that... Muito raro a gente ver o Kaina soltar uma SIG, tá, gente? E quando ele solta é realmente pra pressionar bem o oponente. Kind of gameplay I'm looking for. That N-Sig almost finds the mark there. A lot of patience kind of shown by Sandstorm here as kind of makes his way back to the stage, but kind of... Deixa eu falar sobre uma coisa aqui, ó, em relação ao Kaina ter levado esse side air aqui na Edward. O Kaina tinha algumas opções aqui, tá? Ele tinha a opção de ficar ali onde ele tá exatamente, e ele tinha a opção de ir pra cima da parede. Ou ir pra cima da parede e soltar um neutral air pra tentar pegar o Sandstorm que tava ali na ponta do stage. Ele não tava na ponta do stage, mas ele foi pra ponta do stage. Só que o que acontece é que se ele dá esse pulo neutral air aqui e o Sandstorm não vem, o Sandstorm consegue punir porque o dash jump fast fall da foice mais o GP consegue ser bem rápido, então ele não quis arriscar basicamente e permaneceu ali um pouco mais afastado da borda, porque o Sandstorm poderia não só vir com o GP ali na ponta do stage, mas também vir com um jump fast fall there, que é muito comum para pegar ali algo que o Arco também consegue fazer com muita maestria, mas ele optou por não levar isso do Sandstorm, porque se ele levasse um dare ou um GP, muito provavelmente ele levaria um KO, né? Porque o Sandstorm buscaria por um Gimp e ele já tinha pouquíssimos recursos, então ele optou por ficar mais afastado da Edgeguard. Mas existem outras situações que você tá na Edgeguard, é essa área aqui que a gente tá meio na paredinha fora do stage, tá, gente? Existem outras situações na qual se você estiver afastado da parede, o seu oponente ele pode fazer um predict de 50-50 quase, né, digamos assim, só para simplificar melhor, de dar o GP ou grudado, não grudado perto da parede, porque grudado não é a melhor opção de todas, ou afastado da parede pro oponente ali, caso o oponente tente dar um dodge pra cima e tentar ficar mais afastado da edge, né? O que não foi o caso aqui. Normalmente isso acontece em mapas que tem uma parede um pouco maior e tal, e em situações específicas. Mas enfim, vamos continuar. Almost finds the mark there. A lot of patience kind of shown by Sandstorm here as kind of makes his way back to the stage, but kind of Enlight galore. This is that classic kind of gameplay I'm talking about. Just Enlight and D-Lights. Let's not complicate it. I'm actually really surprised after that downlight that he chased up into the air. Whoa. Aqui a questão é que a Gauntlet, ela é muito boa no aéreo, ela tem um dos melhores kits para você fazer Gimp no seu oponente. Gimp é dar KO no seu oponente tirando os recursos dele, basicamente, né? O que acontece, gente, é que ao contrário da foice, a Gauntlet, ela não tem uma opção tão eficiente para dar susto no oponente, tipo um GP de Catarse, por exemplo, que é super rápido, ou até o GP da foice, que tem um range legal. Então o Sandstorm optou por ficar afastado do Kaina, e o Kaina já estava se preparando para caso o Sandstorm viesse, né? Ele deu GP, deu down sig, porque ele sabia que a Gauntlet não é tão eficiente em dar esse susto na ponta do stage, sabe? Gravity cancel down sig might be just trying to feel out Sandstorm, see how he's going to react, but Sandstorm burns a dodge there and kind of full capitalization, the weapon toss up recovery to finish that one off. And I like that option a lot because we did see Sandstorm burn the dodge earlier there, and so the weapon throw is going to... Uma coisa, gente, você tem o Dash Jump Fast Fall GP de Gauntlet, tá? Ground Pound. Só que o GP de Gauntlet, ele não é muito rápido, você tem que fazer ele muito certinho pra ele pegar no susto, mas eu só queria fazer essa observação. Make it so that actually, like, if you want to go like, I don't know, axe recovery to KO off the top, there's a lot of startup. Ele deu baitzinho ali com o throw, um outro player que fazia isso de vez em quando também era o Fiend, ele dava throw, mas ele não dava throw pra cima do oponente, ele dava um throw pra baixo, dash, throw pra baixo, aí o oponente vê a animação de throw, né, e o throw simplesmente não vai, e o cara, o Kaina, ele pega e
dá o throw e já pega a arma de volta. Às vezes isso funciona como um bait, tá, gente? Up to that. So go for the weapon throw, go do it unarmed, and that's exactly what Kaina did to go ahead and secure that. Speaking of that, Isso daqui foi insano, tá? O que acontece? Deixa eu explicar pra vocês. secure that. So go for the weapon throw, go do it unarmed, and that's exactly what Kaina did to go ahead and secure. Side Light, Neutral Air, Jump Recovery. É uma das opções de machado que assim que pode dar um early KO. Nesse stage não, porque esse stage é muito alto, né? Ele acabou conseguindo dar KO porque ele insistiu em ir atrás do Sandstorm. E o Neutral Air, que é um ataque que raramente, muito raramente, você vai ver dando KO, tá? A questão é que o Sandstorm, ele não tinha dodge. E ele ficou com medo de levar um pulo Side Air do Kaina. Então o Kaina deu Side Light, pulo Neutral Air. Ele podia fazer o que depois? Dar um pulo Side Air. O Sandstorm ficou com medo. Ele pulou para se safar desse pulo Side Air, mas o cara já estava mais atento e deu um pulo Recovery que vai mais alto e pegou o pulo do Sandstorm. Então essa é uma das situações, né? Muitas vezes a gente fala pra quando joga contra Machado, não dá Panic Jump depois que você leva o Neutral Air de Machado, porque pode acontecer isso daqui, entendeu? Mas enfim, existe a opção do oponente optar pelo Side Air, mas daí você tem que estar um pouco atento aí às opções que o seu oponente está buscando durante a partida. Secure that. Speaking of that, the nair is enough off the top. The nair. What a prompt response. Bro, let's go. After that game 1 victory from Sandstorm, these two are clearly here to play. We were talking about Sandstorm making it look easy in that game 1. Kind of made it look O que ele easy acabou in de game fazer two. aqui, o Kaina deu Double Dare. É muito comum, tá, gente? A gente vê o Double Dare de... After that game 1 victory from Sandstorm, these two are clearly here to play. We were talking about Sandstorm making it look easy. Double Dare de Machado, porque ele pega muito o oponente que quer ficar grounded, só grounded, sabe? Então é uma opção legal, mas tem que tomar um pouquinho de cuidado se o seu oponente está atento jogando contra você, que você faz muito isso, sabe? Enfim, tem que ficar um pouquinho atento porque fazer isso pode resultar em uma punição como aconteceu aqui com o Kaina. Easy in that game 1. Kind of made it look easy in game 2. Yeah, that was a Side Light e Down Light, ele não fez pulo Neutral Air, porque Side Light, quando pega muito grudado contra o seu oponente, o Neutral Air passa reto, ele não acerta. Então você faz o Down Light ao invés disso, que ele funciona se pegar grudado, né? Se você pega o Side Light longe, o Down Light não vai funcionar. solid rebuttal coming out from Kaina. Sandstorm now into game number 3. Double Down Air de novo. A diferença é que dessa vez ele fez de uma maneira que é mais difícil de punir, que é dar o segundo Down Air enquanto você tá pulando, né? Fica um pouco complicado do seu oponente punir. He's got the gauntlets to go up against Kaina. Both of them playing a little bit closer to each other. Sandstorm obviously Ele já percebeu as reações do Sandstorm, então ele deu, ao invés de dar Dare, ele deu Dare Neutral Air. wants to stack up on Kaina. He's trying to fast fall on top of him, but Kaina going for the stacked options. Uma rara opção aí, uma rara visão do Kaina dando sig. Down sig. Big punish opportunity drop from Sandstorm there, but has the scythe in hand now. We know what this scythe can do. We've all seen it before. This is going to be an opening on Kaina. Kaina's so good at deciding whether or not he wants to dodge, though. Even when Sandstorm gets the hit, he goes for a backdash instead of actually going for a spot dodge or a dodge away. And it makes it so weird to kind of follow up and get your hits in. Aí, KO. Galera, não se esqueça de se inscrever no canal, tá bom? Deixar seu comentário, se inscrever lá no canal secundário. E também entra no nosso servidor do Discord, que lá tem bastante gente pra você encontrar pra jogar, tá? E se você é criador de conteúdo, se inscreve na minha organização, na minha org. Bora lá. Kaina having no issue finding these hits. That D-Light's going to be enough to KO because, I mean, come on, Teros, like, come on. Comes in here with the base 8 strength, but he's actually going into it for that 9th point of strength, which means he is hitting so hard every single time he connects on the Sandstorm. Oh. Novamente, Side Light, Down Light. I want to talk about hitting so hard. I mean, look at Sandstorm's health right now. Watch him turn orange. And he's still looking for that final KO. He needs a recovery. He needs a D-Light. And there's the D-Light that he was looking for. Comes right on time. The GOAT is back into this game number 3, but has quite a bit of a damage deficit to make up for it. I gotta give him credit though, that downlight into the recovery while grounded on gauntlets is very hard to do, and he is very consistent with it. He was hitting that earlier today as well. Okay, stops there, and that's going to be it, man. Teros. Okay, takes his time, delays the weapon spawn, over to the axe again. But he goes to the corner there, actually gave Sandstorm a lot of breathing room. Oh.
Man, he can't get back down to the stage with the way that Kaina is guarding him right now. Finally, Sandstorm manages to get an endlight, tries to follow up with a sidelight, immediate dodge into a wake up from Kaina. Like, Sandstorm cannot be having such a terrible time. I mean, Kaina's just... Wake Up é uma opção que nem sempre o Kaina busca. Agora ele tá buscando mais Wake Up, gente. Wake Up é um contra-ataque imediato logo depois que você leva um ataque, tá? Ele tá buscando porque ele tá safe. Wake Up normalmente é uma coisa bem arriscada, tá? E se o seu oponente tá atento, ele... 90% das vezes ele vai conseguir punir. Mas o cara, ele tá tranquilo, ele tá na segunda vida, tá quase que no branco, tá no amarelinho ainda, tá ligado? Então ele tá buscando opções pra dar sussurro no Sandstorm, acredito eu, pra desestabilizar e fazer ele não buscar string, esse tipo de coisa, e ficar só mais esperando pela leitura. Então eu acho que o cara tá fazendo isso pro Sandstorm dar um ataque e não conseguir prosseguir depois disso, entendeu? Porque o Kaina tá botando medo de que ele vai fazer Wake Up atrás de Wake Up, sabe? Enfim, essa é uma teoria minha, tá? Talvez não seja isso, talvez ele só deu Wake Up porque ele tá safe. Safe em relação à vida, né? Tá tranquilo com 2 stocks. Lembra que eu falei do pulo side air? Agora foi o contrário. Ele não deu o pulo e tomou o side air nas costas. Load up into game number 4 and we're right back to Demon Island. There will not be a change of scenery. Aqui, ó. Lembra que eu falei novamente, né? Do side light? Ó, ele sabia que não ia funcionar o side light aqui, então ele já busca uma outra opção. É muito comum quando você não tem o neutral light side light, você buscar um neutral air. Então muitas vezes vai vir na forma de um pulo, chase dodge pra frente, neutral air, né? Pra pegar algum dodge pra cima, pra pegar o oponente que dá spot dodge. E funcionou muito bem aqui no caso dele. Change of scenery. The goats are going to do it right here on this stage, but it's not looking good for Sandstorm already. Getting sent into the orange by Kaina in less than like 15 seconds. Jeez. The thing that's going to change is the gameplay. Sandstorm going to start to go off stage against Kaina. Oh. Nice dare. Resets the jumps. Kaina yet to touch for a little. Aqui é uma coisa que muita gente cometeria erro, tá, pessoal? Deixa eu mostrar de novo pra vocês. Reparem que o Kaina em nenhum momento ele solta o recovery de machado quando ele tá ali na edge guard, tá? Pulo, dodge, pulo, dodge. Tá vendo que ele usou dodge e só com o pulo ele conseguiu voltar, porque o que acontece? Como o Sandstorm ele tá de foice, ele vai estar buscando por um gimp, alguma coisa do tipo, né? Pra manter o Kaina na edge guard. E o Kaina, por que o Kaina não fez o recovery? Porque o recovery não recupera. Então, se vocês repararem, o Kaina perdeu todos os pulos e ainda conseguiu voltar. Isso porque muita gente até fala, parece que tem pulo infinito. É porque tecnicamente tem pulo infinito se o seu oponente ficar te acertando. Então, se você não tem nenhum pulo e o teu oponente te acerta, você ganha um pulo, entendeu? Então, ele tá guardando o recovery porque o recovery não recupera. Muitos alunos meus, eu vejo fazendo esse tipo de erro, e eu sempre falo pra eles, não dá o recovery, guarda o recovery como uma das últimas opções e tal, né? Se você quiser se tornar aluno, seja membro, inclusive. A little bit, but he is going to get the wall touch. Okay. He still has the David Blade. Oh my goodness. And that's a tough one there too, because you can see Sandstorm's kind of trying to fish for a little earlier of his stock with that scythe, but couldn't quite find a moment to secure the knockout, tried to refresh and go back to the stage, and immediately that down tick from Kaina came out. Goes in with the side light, gonna land with the down air on top of Kaina. Another down air. Oh, that was the dodge. Can he finish the stock? Ai, esse troll na cabeça. Sandstorm able to keep it one close. Okay, there we go, just like that, can never count him out. Gonna go ahead and see if he can maybe force the game 5 here, but Kaina has looked so solid ever since that rebuttal, but Sandstorm starting to get the turbines pushing a little bit. Oh my gosh. Close. How many punches? Other side here, ooh, down light just off the mark, Kaina managing to fast fall below it. Ooh, okay, Sandstorm again with these neutralites going for the fastest option in the gauntlet kit to go ahead and get these punishes and these openings, and it's been working out, but now we're onto the scythe. Kaina, such a great job with these anti-airs on the D-light. Sandstorm once again needs to be careful of those down ticks from Vocês estão vendo que agora ele partiu pro pulo side air? Deixa eu mostrar de novo aqui pra vocês. Side light, nair, pulo side air. Sandstorm once again needs to be careful of those
Sandstorm já ficou atento porque ele perdeu a última partida por causa disso. Down 6 from Kaina. Alright, he gets in, gets that down air, and like you said, kind of. Agora o Sandstorm ele não deu Panic Jump, né, depois de levar o Neutral Air Side Air. E ele guardou o dodge dele, vamos voltar Down aqui. 6 from Kaina. Ou ele não tinha, vamos ver. Alright, he gets in, gets that down Ó, ele só deu Fast Fall. air. E como o Kaina errou o último Side Air, o Kaina quis esperar a movimentação do Sandstorm, porque vai que ele dá dodge quando o Kaina dá Side Air, e daí não vai pegar. Foi onde que entrou ali um conflito de eu vou fazer isso e você não vai saber o que eu vou fazer, tá ligado? Porque o Sandstorm já ficou atento. E o Kaina também ficou atento, então proporcionou uma situação totalmente diferente que eles nunca tinham se encontrado. Enfim. And like you said, Kaina can start looking for that KO tool. There's the weapon toss, but it's gonna whiff. And once again, Kaina's like, you're getting too close. Down Sig. Yeah, a little bit too close. You put your hand on the stove once, you better learn your lesson, is basically what Kaina's saying here. Sandstorm's so close, knew to look out for the down sig, but still couldn't find quite the answer. Nice. The chase there, and I don't, like, Why? you're like recoveries, right? You're thinking like just KO him off the top, but you know what? In the scenario where it doesn't KO, if you side air at that much of a damage range, like you're gonna have to expend a lot of resources to get back, right? I think that's what Sandstorm's looking for here, and he's brought it back. Can he bring the game 5 though? He needs to get this stock off of Kaina. Kaina with the ground control. Floats up, lands right on top of Sandstorm for the neutral light. And the crowd, I hear the chants, I hear the let's go Sandstorms. They really want the boy to win. But is it going to happen here? He is down by a lot, dude. Like one down sig, that's game. One side air, that's game. Like Kaina's trying to tuck him in right now. Neutral light from the right spot could also do it. Kaina knows that he's almost got this one in the bag. Can't take another one of those. One more end light, a D-light will Aí, be levou. enough. And Kaina is able to defeat Sandstorm. E é isso, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa aqui com a minha análise. E deixem aí nos comentários o que você gostaria de ver aqui no canal. Não se esquece de entrar no nosso servidor Discord e se inscrever, tá? Recomendo esse vídeo pra algum amigo seu. Tchau, tchau.